Bom dia a todas e todos, a mais um DGP mais perto de você. Estamos aí com a sala recheada, né? Eu vi que tem bastante gente nova, né? Que entrou há menos tempo, que é natural, né? Tem algumas mais antigas, né? Então é um tema que interessa a todo mundo, né? Tem muita dúvida, né? Então por isso que a gente entendeu ser importante ter esse momento do DGP mais perto de você para falar sobre a progressão, né, de técnicos administrativos, né, e a gente poder dizer como que é esse fluxo do processo. Claro que não é uma aula profunda de legislação, a gente sempre procura no DGP mais perto de você trazer as questões mais práticas vinculadas à realidade de vocês. Claro que a gente tem que trazer o fundamento legal, né, para vocês terem entendimento de que lugar que a gente parte, mas a ideia é que a gente possa trazer o nosso fluxo também, como que ele funciona e quais os trâmites que vocês precisam seguir para conduzir os processos de vocês. Então, não sei se todos já conhecem, né, a Carol, né, a Carol que é a coordenadora, né, de desenvolvimento de pessoas, né, da CDP, e que dentro do setor a gente trata tanto dos processos, né, de formações, nas capacitações externas e os processos de uma maneira geral de progressão, né? Então, ela está aqui hoje especificamente para falar dos técnicos administrativos. A gente possivelmente vai gerar um outro momento envolvendo os docentes, juntando a CPPD. Era a nossa ideia nesse momento, mas infelizmente, né, por questões aí de força maior, a gente não pôde ter a presença, né, da CPPD conosco nesse espaço, então a gente está seguindo com a questão de técnico e vamos oportunizar um outro momento para falar da progressão docente. Então, entendo que vai ser um momento bastante rico aí, né? A Carol vai trazer informações relevantes e fiquem à vontade para tirar as dúvidas de vocês em relação a esse processo. Tá? Então, desejo um excelente encontro para todo mundo. Lembro que esse encontro fica gravado, né? Então, vocês vão ter a possibilidade de acessar tanto para olhar novamente, ou aqueles que não puderam estar presentes, fica na nossa playlist, lá na nossa página, no DGP Mais Perto de Você, que está organizado, né, com o cronograma anual, tá bom? Então, Carol, passo a palavra para ti para conduzir, então, a apresentação. Obrigada, Adriana, né, obrigada pela apresentação também, para os que não me conhecem, eu sou a Carol, né, eu gosto de ser chamada de Carol também, fiquem à vontade, né, para tirar dúvidas. Nós vamos fazer aqui um momento onde a gente vai falar um pouco também das nossas dificuldades aqui na recepção desses processos, né, que existem algumas falhas, que é importante a gente já pontuar para que o servidor não perca tempo também, né, já mande o processo também de forma melhor instruída, né. Quero dizer que estamos aqui, a equipe que faz a análise está aqui também, que é a Larissa, que todos conhecem, a Larissa e o Edson, né, que é bem conhecido de vocês. Edson, mostra o rostinho, Edson. Ele já vai aparecer. Tá um pouquinho. Eu já estou aparecendo aqui, né? Ele está aí. Bom dia a todas e todos. E a Larissa também. Então, gente, são essas pessoas que fazem a análise. Pronto, desculpa. São essas pessoas, né, que fazem as análises dos processos e que fica aqui disponível para tirar dúvida de vocês, tá? Então, eu vou iniciar a apresentação, e tanto a Larissa quanto o Edson também vão interferir durante a apresentação para falar do que eles acham também que é importante que vocês conheçam, tá? E se vocês tiverem dúvidas, os que ficarem à vontade, podem levantar a mãozinha e já ir perguntando, tá? Porque a gente vai falar sobre 3 temas. E os que não se sentirem tão à vontade para levantar a mão, pode escrever no chat e mandar para a gente, que a gente vai respondendo também, tá? Deixa eu iniciar a apresentação.
Bom, o tema hoje é sobre progressão, mas a progressão é ligada à carreira do técnico administrativo. Não vamos, como a Adriana falou, abordar hoje a categoria docente, né, por motivos de força maior. Vocês conseguem ver? Eu estava sem conseguir passar. Quais são os tipos de progressão hoje, né, dos técnicos administrativos em educação? São a avaliação do desempenho, a progressão por capacitação e o incentivo à qualificação. Basicamente, são esses que fazem com que a gente ou suba em steps na nossa carreira, né, ou, de alguma forma, dê um upgrade aí no nosso salário. Deixa eu voltar. Bom, o plano de carreira de cargos dos técnicos administrativos em educação, o PCC-TAI, ele fala um pouco, ele foi criado, né, justamente para proporcionar um desenvolvimento, né, para os servidores técnicos durante um período de tempo. O PCC-TAI, ele está em discussão há algum tempo, né, os sindicatos têm tentado discutir essa carreira para melhorar um pouco os steps, enfim. Mas o que a gente vai tratar aqui é do que está hoje, certo? Então, hoje todo mundo sabe, né, que o ingresso no serviço público, principalmente na nossa carreira, é por meio de concurso público, né? E a lei que consta o PCC-TAI é a 11.091 de 2005. Quem tiver curiosidade para conhecer o plano de carreira, né, só é acessar essa lei, que vai ter lá os anexos e informações mais detalhadas sobre a nossa carreira, né? É dividida em 5 níveis de classificação. Hoje, nós técnicos, nós podemos progredir horizontal e verticalmente, certo? E, se for, nós somos divididos, em níveis de classificação, ou seja, de acordo com a nossa escolaridade, né, que é A, B, C, D e E, sendo E nível superior, D nível médio, C nível fundamental, né? A e B os cargos estão, a maioria, extintos, né? A gente tem alguns ainda, mas ainda já está a maioria extintos. E cada classe dessa, a gente pode progredir horizontalmente, que é por capacitação, né, até o nível 4, e verticalmente em até 16 níveis, que é a nossa avaliação de desempenho. Os servidores podem progredir dentro de uma classe, mas não podem ascender de uma classe para outra. No docente, o docente pode sair de uma classe para outra, que chama aceleração da progressão. Mas no nosso caso de técnicos, a gente não pode. A gente não pode sair, por exemplo, do nível D para o nível E. A gente fica só no nível que entra no serviço público, certo? Então, no plano de carreira dos cargos, a gente pode aqui, ó, isso aí é uma tabela do anexo, tá, que tem na lei 11.091, que fala sobre esse desenvolvimento da carreira. Então, ele coloca o piso, né, que é se você entrou no nível A, ou se você entrou no nível B, no C, no D, ou no E, e como é que a gente vai progredir. Se vocês verem para o lado direito aqui, ó, no A, tem do 1 até o 4, e se vocês verem até o final, tem até o nível 16. A continuação dessa tabela, porque ela é muito grande, tem os salários também de cada nível desse. E à medida que a gente recebe um aumento, ou alguma coisa que o governo der, eles atualizam essa tabela, certo? Então, horizontalmente, a gente progride por capacitação, que a gente faz que a gente vai falar mais detalhadamente da progressão por capacitação. E verticalmente por desempenho. A avaliação de desempenho é a mudança do padrão de vencimento, né, que a gente pode ir do 1 até o 16, né, dentro da mesma classe, que é nível E, ou D, ou C, né, a cada 18 meses de efetivo exercício. Então, esse interstício, ele precisa ser respeitado, né, então, a cada 18 meses, a gente tem uma progressão por desempenho. E a gente precisa atentar, principalmente, esses prazos, porque muita gente tem esquecido desses prazos,
né, e deixado acumulado, né, avaliações deixado de lado, e quando a gente vai ver, tem aqui pessoas com 4, 3 avaliações sem fazer, né. A base legal da avaliação de desempenho, como eu falei, está na Lei 11.091, tá? E nós temos a nossa resolução interna, que é a 35, de 2008. A gente já iniciou, vai iniciar, na verdade, o processo de atualização dessa resolução e propor, né, uma nova metodologia também de avaliação. Sobre os requisitos, né, para avaliação de desempenho, para participar, né, precisa ser, para receber a progressão para avaliação de desempenho, a pessoa precisa ser aprovada na avaliação de desempenho individual, que acontece a cada 18 meses. Então, a cada 18 meses, o servidor, ele passa por uma autoavaliação e pela avaliação da sua chefia imediata, né, de acordo também com o que a lei preconiza, porque a lei também diz o que é que tem que ser avaliado, expressamente, é dito. Vocês conhecem os instrumentos já, né? E cumprir os 18 meses entre uma progressão e outra. Não consegue fazer antes, a gente não consegue fazer com 16 meses, só quando atrasa, né, que você pode fazer com mais. Mas mesmo assim, a avaliação de desempenho, ela retroage aos períodos interstícios que o servidor tem. Qual é a documentação necessária para a gente solicitar, né, a nossa progressão por desempenho? Hoje, a gente tem um sistema, né, onde tem os instrumentos de avaliação, ficam lá disponíveis no prazo da avaliação, que são os formulários, né, de autoavaliação e de avaliação da chefia, que são preenchidos nesse sistema, né, que é o sistema de avaliação. E, posteriormente, tanto quanto o servidor faz o preenchimento, quando a chefia faz o preenchimento, esses documentos são gerados e são colocados num processo que é aberto no CIPAC, aonde o servidor vai abrir um requerimento solicitando essa progressão e anexa esses 2 formulários. Anexando esses 2 formulários, solicita que a chefia assine e encaminha para a CDP, e é onde a gente faz essa avaliação, né? Uma informação importante é que, dentro da contabilização desse tempo, dos 18 meses, por exemplo, são descontados alguns dias, né? Isso tudo também é regulamentado por lei. Então, quem tirou licença para tratar de interesse particular, né, o tempo que você ficou é descontado, então prorroga-se um pouco esse interstício, né? Licença sem remuneração, tratamento de saúde de pessoa da família superior a 60 dias, também é descontado, certo? Afastamento para exercício de mandato eletivo e qualquer outro afastamento não remunerado, né, por período não considerado como efetivo exercício. Então, se for algum afastamento que você não fique em efetivo exercício, ele prorroga esse período da avaliação de desempenho. Aqui a gente trouxe o passo a passo, né, desse processo. Esse passo a passo está no nosso site, tá? Se você colocar também avaliação de desempenho e FAO, também aparece, né, o caminho, né, no Google. E aqui a gente colocou qual o papel do servidor, da chefia, da CDP e da CCLP, ou das CGPs. Então, para o servidor ele abre o sistema de avaliação, né, que é o Programa de Avaliação de Desempenho Individual, que é o PAD, não é o PAD, não é o PAD processo administrativo, não. No site do sistema, eu vou mostrar para vocês também, depois vai preencher a avaliação, sua autoavaliação, e vai aguardar a avaliação da chefia imediata, certo? Esse é o primeiro passo. Quando a chefia abrir o sistema, realizar a avaliação do servidor, o servidor vai pegar esses documentos e vai abrir o processo no CIPAC. Vai preencher o requerimento de progressão por desempenho no CIPAC, vai anexar essas avaliações e solicitar a assinatura da chefia na avaliação da chefia, né, por meio do CIPAC. E vai encaminhar para a CDP para avaliação, para análise, né. A gente vai receber esse processo, vai instruir o processo com a documentação que seja necessária, né, elaboramos a portaria, né, alguns dos servidores a gente procura, manda e-mail, às vezes tem algum erro, algum detalhe que precisa ser corrigido, a gente faz essa correção, enfim, tudo isso acontece dentro dessa análise,
né? E a gente despacha ou para a CGP, né, do campus que o servidor for, ou para a CCLP, se for reitoria ou campus avançado, Benedito Mendes, certo? Chegando lá, é implementado isso na folha, né, que eles recebem e fazem um lançamento na folha, efetivamente só quando chega na CGP ou na CCLP. Então, é basicamente isso, o processo, passo a passo. O sistema que a gente utiliza, vocês já conhecem, tá? É o programa de avaliação de desempenho. Vocês querem que eu entre no sistema? Precisa entrar, pessoal? Eu acho que seria interessante para quem está entrando agora, né, que não conhece. Pronto, perfeito. Então, vamos lá. Então, deixa eu só colocar aqui a tela, tá? Eu sei que todo ano tem que ser essa unidade. Pronto, vocês já conseguem ver? Pronto. Sim. Pronto, aqui entrou. Como é que a gente vai ver? Para o servidor, aqui está vendo em avaliação do lado esquerdo superior, tem aqui autoavaliação, né, funcionário sem chefia, funcionário com chefia. Isso aqui não é... Isso aqui é para servidores que possuem cargo de chefia. Não é isso, Edson? Edson? Exato. Porque as pessoas confundem. Acham que é servidor que tem uma chefia e que não tem uma chefia, né? Mas, na verdade, é se ocupa cargo de chefia. Então, se eu ocupo cargo, eu faço funcionário com chefia. Se eu não ocupo, é sem chefia. Aqui, como eu não tenho nenhuma avaliação, não vai aparecer para mim, tá? Mas, enfim, vocês já sabem que é aqui. Gerando essa avaliação... Ô, Carol, repete essa questão da avaliação que você estava dizendo aí. Mostra aí a avaliação. Certo. Aqui. Aí, veja só, a autoavaliação é a sua própria autoavaliação, né? Aí, o funcionário sem chefia, aí quando o chefe vai avaliar, certo? Aí ele que escolhe, sem chefia ou com chefia, porque tem assim, o diretor vai avaliar o coordenador, então ele vai botar funcionário com chefia, porque tem cargo. Agora, o coordenador vai avaliar um servidor sem cargo de chefia, aí ele bota funcionário sem chefia. Agora, o próprio servidor que vai se avaliar só vai fazer a autoavaliação e avaliar a chefia se não for docente, o chefe. Se for docente, não faz avaliação, porque é uma avaliação diferente. Entenderam? Deu para ouvir direitinho, Carol? Deu. Pois não, Carlos, pode perguntar. Oi, bom dia, Carol, bom dia, colega. Carol, eu fiz um processo de progressão, inclusive já enviei para a CDP, mas surgiu uma dúvida com relação justamente a essa assinatura da chefia imediata. Por que eu digo isso? Porque lá no roteiro, inclusive está no site, diz que o chefe imediato tem que assinar no CIPAC. Mas se ele, o chefe imediato, quando da avaliação, tem o campo dele para assinatura. No meu caso, o que eu fiz? Eu peguei esse documento, salvei e enviei, depois de avaliado, para o meu chefe
fazer a assinatura digital dele, entendeu? Ele, depois que o documento estava assinado, eu peguei o meu documento, o meu IADG, a minha avaliação, com a avaliação do chefe imediato e o requerimento, subi no processo e só eu assinei. Eu, inclusive, tive essa dúvida com ele também, mas enviei o processo sem assinatura no CIPAC, porque fiz a seguinte leitura: já está assinado o documento pela chefia imediata, assinatura digital, né? Já estaria assinado no documento. E outra coisa, lá no roteiro, ele não especifica quais documentos deveriam ser assinados pela chefia imediata. É só a avaliação da chefia imediata, ou também teria que assinar o requerimento, por exemplo. Eu acho que seria interessante colocar isso aí, saber realmente se dessa forma que eu fiz já contempla aí. Obrigado. Nada, Carlos. Veja só, o importante é que a chefia assine, né? Porque como é uma informação que a própria chefia está prestando com relação à avaliação do servidor, então ele precisa assinar ou ela, né? Se foi, a gente fala no CIPAC porque é algo mais, digamos assim, é mais tranquilo porque você não consegue assinar no sistema de avaliação. Então, para não gerar uma impressão ou um envio para a chefia fazer, só disponibilizar no CIPAC para que ela assine. Mas se você assinou digitalmente, não tem problema. Ela já está assinada, né? Porque já configura que é um documento da sua chefia, né? Então, não tem problema. Tem outra dúvida aqui. Obrigado. Por nada, Carlos. Tem outra dúvida aqui que fala, tem uma dúvida que é cedido, a avaliação é feita aqui ou na casa de origem. As pessoas que são cedidas, elas estão ainda vinculadas funcionalmente ao órgão de origem. Então, se é cedido e está aqui, dentro do IFAL, esse documento que vai lhe avaliar é um instrumento da sua instituição, a não ser que a sua instituição de origem diga que pode ser avaliado pelos documentos do Instituto, do IFAL, certo? Se for o contrário, você for um servidor do IFAL e estiver em outro órgão, aí nós encaminhamos, no período da sua avaliação, só é entrar em contato por e-mail que a gente encaminha os instrumentos, a sua avaliação nesse outro órgão vai ser feita pela sua chefia e encaminha para a gente aqui, a gente abre o processo e faz a implantação, tudo por aqui, certo? Contemplou? Ótimo. Tem mais alguma dúvida? Não. Mais alguma dúvida, pessoal, sobre avaliação? Deixa eu voltar aqui para o campo. Bom, então, rapidamente, a gente falou um pouco sobre a avaliação de desempenho. Ai, meu Deus, espera aí. Agora vamos falar um pouquinho sobre progressão por capacitação. A progressão por capacitação é a mudança do nível de capacitação, né? Dentro do mesmo cargo, mesmo nível de classificação, né? Mas agora com obtenção de certificado de algum programa de capacitação, né? Que tem que ter sido realizado, né? Dentro do interstício que você vai pleitear essa capacitação. O que significa isso, né? A gente, para a progressão por capacitação, nós temos que respeitar também o interstício de 18 meses, né? Assim que a gente entra, se a gente teve 18 meses de efetivo exercício, a gente já, ao término dos 18, quando a gente for fazer a progressão por mérito, a gente pode também dar entrada na nossa progressão por capacitação, certo? A única diferença em uma e a outra é que, na de capacitação, a gente não precisa de assinatura de chefia, a gente só precisa efetivamente ter realizado cursos que contemplem a carga horária do nosso cargo, do nosso nível de classificação, certo? Esses cursos, eles têm que ter no mínimo 20 horas.
A gente não pode sair pegando um curso de 5 horas, de 2 horas, não, de 10 horas, é no mínimo 20 horas, tá? E eu já mostro a tabela com essa carga horária aí, referente aos cursos. Qual é a base legal da progressão por capacitação? A lei também, que trata da nossa carreira, 11.091, o decreto 5.824, né, e algumas portarias que regulam questões específicas, como carga horária, né, essas questões mais do dia a dia que surge depois que a gente vê um decreto aí sendo publicado, né. Para progredir por capacitação, a gente precisa cumprir esse interstício de 18 meses entre uma progressão e outra e realizar cursos de acordo com a carga horária exigida no cargo e por nível. Qual é a grande diferença da progressão por capacitação e da progressão por mérito, fora essa questão de fazer cursos? A progressão por capacitação, ela não retroage datas. A progressão por capacitação a gente tem que fazer a partir da data de abertura do processo. Então, se a gente chegou nos 18 meses, a gente não fez, não abriu o processo, não deu entrada, e aí, sei lá, 4 anos depois, a gente está fazendo alguma coisa e se lembra que tem a progressão por capacitação. E aí a gente vai lá e abre o processo. A gente vai progredir para o nível 1, nível 2, né? Então, a gente vai para o nível 2 de capacitação. Depois, a gente passa mais 4 anos, né? Aí a gente vai para o nível 3. E assim, a gente não vai retroagir, nem ficar, porque passou 4 anos, a gente tem direito a 2 progressões por capacitação. Não existe isso, certo? É da data da abertura do processo, e cada vez que a gente abre o processo, conta a partir daquela data o próximo interstício. Certo? Não sei se eu consegui ser clara. Então, algumas informações importantes sobre a progressão por capacitação. Então, oi? Tem alguma dúvida? Oi? Na reunião, a Célia quer entrar na reunião, pelo amor de Deus. Célia? Acho que foi sem querer. A Cássia, teu áudio está aberto. Foi ela que deixou. Seja bem-vinda, Célia. E a Cássia. Então, gente, algumas informações importantes. Os cursos, eles devem ser compatíveis com o cargo, todo mundo já sabe essas coisas, mas é bom sempre falar. Com o ambiente organizacional e a carga horária mínima exigida, né? Respeitar esse interstício, né, nos termos da tabela constante no anexo 3, que eu vou mostrar para vocês aqui. O servidor, ele poderá somar cargas horárias dos cursos, então eu posso fazer vários cursos de 20 horas. Posso, certo? Durante essa permanência do interstício. Então, vamos lá, eu entrei agora em dezembro de 2022. Então, em junho de 2024, eu faço 1 ano e 8 meses. Eu já posso dar entrada no meu curso, na minha progressão por capacitação também. Então, nesse intervalo, de dezembro de 2022 até junho de 2024, todos os cursos que eu fiz, eu posso colocar para progressão por capacitação, tá? Observando que os locais onde a gente vai fazer esse curso precisam ser locais também autorizados pelo MEC, tá? Não pode ser qualquer curso, né? E cursos realmente que sejam compatíveis com o que a gente exerce, né? No trabalho. Então, carga horária inferior, como eu tinha falado, né? Não é admitido. Então, cursos com menos de 20 horas, eles não são contados. Vocês podem até encaminhar, mas eles não são contados como carga horária para a progressão. A progressão por capacitação também será devido só após a publicação da portaria de concessão. Então, a data do pedido, a data do processo de solicitação da progressão que será a data do efeito financeiro, né? Do efeito financeiro e da concessão da progressão, certo? A carga horária excedida, por exemplo, eu sou cargo nível E, então a minha primeira progressão é de 120 horas. Para a minha primeira progressão de 120 horas, eu fiz um curso que era de 160 horas. Então, o que é que eu vou fazer com essas 40 horas que excederam, né?
essas 40 horas podem ser aproveitadas para a próxima progressão. Então, ela fica, tipo, num banquinho lá esperando, né, que vocês façam a próxima, que nós façamos a próxima progressão, e a gente, ao invés de fazer, por exemplo, o próximo que era 150 horas, eu faço um de 120 ou 110, né, porque não existe esse curso de 110, é bem raro. Mas faria um curso de 110 e já somaria essa carga horária, essas 40 horas aí, e já faria os 150 horas, tá certo? Alguma dúvida até aqui? Não? Bom, então, qual é a documentação necessária para a progressão? Gente, é muito tranquilo a gente solicitar, né, esses processos. É importante que a gente cuide da nossa vida funcional. Isso também faz parte do nosso desenvolvimento. Então, deixar para lá as progressões para capacitação, a gente está deixando de receber um aumento, mesmo que mínimo, no salário, né? E aí, com o tempo, isso fica... depois a gente quer correr atrás de prejuízo e não fica difícil, porque vai ter que respeitar esses tempos, esses interstícios de 1 ano e 8 meses. Então, olha como é simples, a gente precisa fazer o requerimento no CIPAC e adicionar as cópias do certificado. Esses requerimentos, quando a gente fala, é o nome, viu? Requerimento, progressão por capacitação, está tudo lá no CIPAC. Não tem, já vem pré-preenchido, né? Se você entrou no seu login, na sua senha, já aparece seu nome, seu CIAP, você só precisa complementar o cadastro. Então, assim, não tem por que não fazer, né? E fora que em 1 ano e 8 meses dá para a gente fazer pela INAP vários cursos, né, alguns de 40, 60 horas, e a gente acompanha essa carga horária, não é verdade? Então, essa aqui é a tabela, né, que fala sobre a exigência, né, das cargas horárias para a progressão por capacitação, por nível. Então, ela está disponível na nossa página, também lá na página do IFAL, e se vocês podem ver, no nível D, a gente começa com 90, 120 e 50 horas. 150 horas. Nível E, 120, 150, né? E 180, a última progressão. E aí, alguém quer perguntar alguma coisa? Eu não estou vendo, gente, a tela. Carol, Oi. O Júlio César pergunta se o projeto de extensão serve para progressão. Peraí. Se o projeto de extensão serve para progressão? Sim, isso. Geralmente, a gente recebe não, né, Edson? Tem que ser curso mesmo, né? Depende, depende do documento, né? A gente precisa de uma como é que chama? De um documento que fale, né, da carga horária, do que foi... Carol, tem algumas questões, assim, diferentes, né, para técnico e docente, que tem outros tipos de requisitos, né, e de atividades que computam para avaliação, né? Então, às vezes dá essa confusão, né? Às vezes eu ter participar de alguma atividade, alguma portaria. Não, esse é bem específico, né, da questão da capacitação, precisa ser um curso de formação, né, para poder ter, e com a carga horária específica, né, dentro dos critérios que a Carol falou, para poder realmente contabilizar. Então, não seria a não no projeto, e sim se o projeto viabilizou algum curso de formação e que tem uma hora, mas aí não interfere seu projeto, tu vai ter de qualquer forma que apresentar o certificado com a carga horária específica da formação. Isso, tem que ser, a característica é uma capacitação, não um projeto que eu participei. Vou voltar para a apresentação. Bom, então essa tabelinha está lá, né, para os que ainda não conhecem, né, e quer saber qual é a sua primeira progressão, ou a segunda, enfim, quanto é a carga horária que precisa de curso, está aqui, tá? O próximo, né, é incentivo à qualificação. O incentivo à qualificação é um benefício que é concedido ao servidor, né,
técnico, administrativo especificamente, né, que tenha concluído algum curso de educação formal. O que é educação formal? É que confere algum grau, ou nível médio, técnico, ou graduação, pós-graduação, né, pós-graduação, mestrado ou doutorado, tá, ou especialização, e que sejam reconhecidos pelo MEC, né, e também que excedam a sua escolaridade mínima exigida para o cargo, né. Então, a gente teve casos aqui de um servidor entrar como técnico em segurança do trabalho, né, e apresentar o curso técnico, né, para progredir. Não, a gente não pode, porque a exigência mínima do cargo é o curso técnico de segurança do trabalho. A mesma coisa para os enfermeiros, né, auxiliares de enfermagem, acho que foi extinto esse cargo, até outro cargo. Enfim, os técnicos de enfermagem, né, então, se for exigido pelo cargo, não tem como progredir, né, no incentivo à qualificação. A base legal é a Lei 11.091 também, e o Decreto 5.824. Nesse decreto, ele é mais detalhado sobre as áreas os ambientes organizacionais, né, quais são as áreas, né, de progressão, direta ou indireta, né, de acordo com esses ambientes organizacionais, né. Qual é a documentação necessária para solicitar o incentivo à qualificação? É um requerimento no CIPAC, né, cópia do certificado ou diploma, né, ou um documento que evidencie o efetivo início do procedimento, um documento que evidencia o efetivo início do procedimento para expedição e registro do diploma. Isso é importantíssimo, tá? Porque o que acontece? Muitas pessoas não apresentam o diploma, assim, né, porque conclui e já quer dar entrada. Isso é possível? É possível. Mas a gente, além dessa declaração, que fala, que atesta que você concluiu o seu mestrado, sua graduação, sua especialização e está aguardando o diploma, a gente precisa de um documento que evidencie que já foi iniciado esse processo, certo? Isso é uma exigência dos órgãos de fiscalização. A CGU, TCU, eles exigem que sejam anexados esses documentos. Então, a gente precisa anexar esses documentos, certo? Esse benefício, ele é pago em cima dos percentuais calculados, né, do padrão de vencimento do servidor, né, que podem ir de 10% a 75%, né. O título em área de conhecimento com relação direta ao ambiente organizacional de atuação do servidor, ele proporciona o percentual máximo. Mas se ele não tiver uma relação direta com o ambiente, a gente corresponde ao percentual mínimo, conforme essa tabelinha que está aqui, tá? A fonte é o decreto 5.824 de 2006, né? E o incentivo ele pode ser solicitado assim que o servidor entra no serviço público. Então, eu entrei no serviço público, entrei no nível D, mas eu tenho graduação, eu tenho pós-graduação, eu tenho mestrado, eu tenho doutorado, eu já posso dar entrada e solicitar, né, esse benefício, né, esses percentuais a mais no meu salário. Carol, Oi? tem uma dúvida aqui no chat. Um servidor técnico cursando o doutorado pode solicitar o incentivo à qualificação apenas no término ou é possível antes? Só quando concluir. Tem que já estar com tudo, já tem que ter defendido, já tem que estar com aquela declaração que foi aprovado e que já foi para emissão de certificado. Durante não pode, mas eu já passei não pode. Só quando tiver essa declaração, né, do programa dizendo que está finalizado. Que assim, que só está agora nos trâmites realmente da emissão do diploma. Antes não pode. Certo? Rapidinho, Carol, só para dizer, é aprovado sem ressalvas, tá? Sem Isso. correção a fazer, sem nada disso, já tudo certinho. E incluir, junto por exemplo, declaração de conclusão ou de defesa, da ata de defesa, um comprovante de que o diploma já está sendo expedido. Pode ser uma declaração de instituição, enfim. Obrigada, Larissa. E assim, como o processo
como a progressão por capacitação, o incentivo também vale da data de abertura do processo, tá? Então, é da data de abertura do processo. Alguns servidores abrem o processo bem antes, né, e depois colocam o certificado. Mas a data que vai valer não vai ser do processo, vai ser da emissão do diploma ou da declaração, certo? Porque às vezes a pessoa está concluindo, aí diz, eu vou abrir o processo para ver se já fica com a data, né, anterior, mas não é assim que funciona. Ou é a data de abertura, ou a data da declaração ou da conclusão efetiva do curso. Entre a data da emissão do diploma e a data da abertura do processo, vai ser considerada a maior ou a menor? O que vai valer mesmo é a data que você vai receber o título. Se você receber o título, por exemplo, no dia 15 de janeiro, e você abre o processo dia 20 de janeiro, vai valer a data do dia 20 de janeiro. Se você abrir o processo dia 15 de janeiro e o seu título está com data do dia 20, vai ser dia 20. Tá entendendo? Então, se recebeu dia 15, tem que abrir dia 15, porque se abrir dia 16, já conta a partir do dia 16, é isso? Isso, exatamente, perfeito. Tá bem, obrigada. Nada. No caso, rapidinho, só para fazer essa observação para ficar mais clara aqui, Carol. Tá, pode vai ficar à vontade, contar da data de abertura de processo, se a documentação estiver toda certinha, né? Se for no caso de diploma, o diploma já está lá, é a data de abertura de processo. Ah, mas eu recebi o diploma há 20 dias atrás, mas é a data de abertura do processo, certo? E no caso, quando o servidor abre o processo e a documentação não está completa, falta, por exemplo, o comprovante de início de expedição de diploma, a data vai ser de quando a documentação estiver completa no processo. Abri dia 20, mas só botei o comprovante de expedição, que é algo essencial no processo, dia 25. A data vai ser a partir do dia 25, de quando a documentação estiver completa. É isso, obrigada, Larissa. Bom, então, algumas coisas para a gente ficar bem ligado, tá? Aos prazos de avaliação. A gente tem que ficar ligado nos interstícios e fazer essas avaliações respeitando esse intervalo, né? Isso é para o nosso benefício, não é para o benefício de ninguém, a não ser nós mesmos. Então, ficar atento a esses prazos de avaliação é importante, tá? Conversar com a nossa liderança sobre essa avaliação. A avaliação, ela tem que ser o resultado de um acompanhamento diário, né, da sua liderança. Então, essa avaliação, o ideal é que seja feita em conjunto com vocês, né, que seja feita a partir de um diálogo, de uma relação realmente construída ao longo desses 1 ano e 8 meses. Tem muita dúvida, tipo, minha chefia mudou, né, e agora, quem vai me avaliar? É a substituta, ou então minha chefia saiu de férias, é a substituta? Não, gente, quem tem que avaliar o servidor é quem está mais tempo na liderança desse servidor. Então, se a sua chefia tirou férias, não é agora o período de você fazer a sua avaliação, certo? Vai ter que aguardar ela retornar ou faz antes dela sair. E outra coisa, tanto a progressão por capacitação como incentivo à qualificação não retroagem as datas, né? Então, é de ter a responsabilidade do servidor esses prazos. Então, esses processos começam a valer a partir da abertura de processos e datas das conclusões dos cursos. Então, a gente ficar atento com relação a isso, né? Outra questão também que gera muita dúvida é que os processos de progressão por capacitação, o ideal é que eles só podem ser abertos após o servidor realizar a avaliação de desempenho. Por quê? Porque a gente tem uma inconsistência no sistema e a gente não consegue lançar. E aí gera um retrabalho aqui imenso para as equipes, né? Então, a gente faz o seguinte, a gente solicita que todos os servidores sempre abram primeiro e realizem primeiro o processo de avaliação de desempenho. Pode até abrir no mesmo dia, mas que, no mínimo, no máximo, sejam os dois no mesmo prazo, certo? Mas nunca capacitação primeiro e progressão depois. Bom, gente, basicamente é isso. A gente espera realmente ter elucidado aí as dúvidas, né, ter trazido algumas informações importantes para vocês, né, e dizer que a gente está aqui disponível, né, para tirar essas dúvidas por meio do WhatsApp, do nosso ramal, do nosso e-mail, né, e estamos gratos, né, pela presença de vocês.
Carol, Oi? coordenação de gestão de pessoas de Piranhas, com mão levantada. Pois não, Diego? Olá, tudo bom? É Tudo uma jóia. dúvida, não sei se você pode responder, quanto ao lançamento do valor de quê, né? Eu recebi aqui um incentivo à qualificação, e aí eu fui fazer ontem no sistema, né? E aí eu fui lá no tela preta, fiz todo o procedimento, tudo certinho e tal. Depois a gente volta lá no CIAPnet, no campo órgão, para fazer a troca, né? Que ele ia deixar de receber os 30 para receber 52. E aí tem uma questão de datas, né, ali que a gente tem que estar atento. Por exemplo, eu encerrei o servidor que recebia 30%, né, o IQ de 30 eu encerrei no dia, botei dia 30, que é o final do mês, e fui tentar colocar os 52 a partir do dia 1º, só que ele não estava permitindo. Eu tenho que esperar até o dia 1º para lançar. Eita, Diego. Isso aí, no caso, eu tenho que ver com o DAPP, né? É Isso, melhor, né? exatamente. Pronto, tá Mas bom. mas a sua dúvida me lembrou algo importante de se falar. Gente, não é acumulativo, né? A gente sai de 30 para 52%. A gente não vai receber 30 e 52%, tá? De aumento. Então, cada vez que a gente recebe, né, a gente consegue avançar no incentivo à qualificação por meio de uma especialização, de um mestrado, de um doutorado, a gente vai saindo, por exemplo, recebo 30, eu deixo de receber 30 para receber 52, e não recebendo 30 e acumulativamente 52, certo? Então, pode ser que alguém tenha, como a gente tem pessoas novas aqui, pode ser que entenda que a gente vai acumulando, não é acumulativo, tá? Só o mérito, né, que é acumulativo, né? Conforme vai Só, passando os anos. O mérito e e capacitação. É o mesmo, a gente vai só aumentando um pouquinho aí o financeiro. E um dia chega a nossa RSC para técnico, um dia. Amém. Carol. Oi. Carol, tem uma contribuição aqui no chat do João José. Queria saber se você queria fazer algum comentário. Quem tem ensino médio e é assistente em administração pode ter incentivo com certificado de técnico de secretaria escolar. Em janeiro de 2013, foi instituída a Lei 12.772 de 2012, onde fala que o nível de escolaridade formal superior ao previsto para o exercício do cargo, ensino médio profissionalizante ou ensino médio com curso técnico completo. Deixa eu dar uma lida, viu? Olha, Carol, deixa eu só fazer um comentário sobre esse documento aí. Eu não tenho conhecimento exatamente dessa lei aí, mas assim, meu questionamento é, qual é o percentual que vai ser dado? Porque na tabela do governo não tem o percentual sobre isso. Qual é o percentual que vai ser? Porque se você é técnico e você faz uma graduação, é 25%. Qual é o percentual que vai ser colocado? Então, eu acho que isso aí é uma coisa que a gente precisa, de fato, procurar saber mais, mas na lei, na tabela, isso não existe, né? Aí eu não sei como é que a gente pode ver isso aí depois, né, Carol? E dar um feedback aí para o pessoal. Pronto, se puder formalizar essa pergunta, né, ou por meio de memorando, ou encaminha por e-mail, tá, de forma, apresentando essa legislação para que a gente possa analisar e realmente buscar, né, no colégio, enfim, onde a gente, algo que possa fundamentar nosso trabalho, né. Pode ser, João, você pode encaminhar isso de forma formalizada, assim, apresentando a legislação. Carol, ele colocou aqui no chat 20%. João, você poderia, se for possível, você pode abrir o microfone?
Tem mesmo aqui. Ensino médio 20%, não é isso? Então, João, a gente te dá uma resposta, então. Pode ser? Você passa, coloca aqui seu e-mail. Pronto, Carol, ele colocou. Vou anotar aqui. Certo, João. A gente encaminha para você a resposta. Bom, pessoal, tem mais alguma dúvida? Vocês querem interagir, trazer mais alguma informação, algo que a gente possa melhorar, enfim. Carol, no chat não tem mais perguntas. Então, tá. Então, é isso, pessoal. Muito obrigada, tá, pela presença de todos e até o próximo TGP mais perto de você. Tchau, Carol. Obrigada. Obrigada, pessoal. Tchau, pessoal. Obrigada. Bom dia. Tchau, tchau. Obrigada.